Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de maio de 2025. A Holanda enviou os últimos caças F-16 para a Ucrânia, da cota dela, do que ela tinha que enviar. Já vamos ver os detalhes. E a Europa não impõe restrições ao uso de armas em profundidade da Rússia. A Holanda, então, enviará esses caças, mas antes eu quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você que não é inscrito a inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. E peço a todos que deem um like, porque ajuda o YouTube a distribuir para mais pessoas. Me ajudem, ajudem o canal, que aqui mostra a verdade para todos. Obrigado. A Holanda, então, ela enviou o restante de um total de 24 caças F-16 que estavam comprometidos pela Holanda com a Ucrânia. Isso foi informado pelo ministro da Defesa holandês, Rubens Brekelmans. E os primeiros jatos F-16 da Holanda, ela fez em 2 lotes, esse é o terceiro lote, se eu não me engano, então, da Holanda e os da Dinamarca, que foram em primeiro lugar. A Dinamarca já entregou mais alguma coisa também e o número não foi informado. Não sabemos o número total, a Dinamarca não sabemos se ela já entregou tudo, mas a Holanda entregou tudo. Então, 24 caças da Holanda já foram entregues. Eu acredito que com os da Holanda e a Bélgica, não, ou a Noruega, eu não me lembro se Bélgica ou Noruega, acho que acho que foi a Bélgica, ela entregou um caça. Deve ter em torno de 40, talvez entre 40 a 50 caças, por causa do número prometido. E a Dinamarca, já uns meses atrás, entregou também um número considerável, mas o presidente Zelensky não divulgou esse número por sigilo, por segredo, do equipamento que eles têm, da quantidade. Acho isso sensato e até o estranho que na guerra os políticos ocidentais ficam divulgando números. Fornecemos isso, fornecemos aquilo, e a Ucrânia, de uma maneira ou outra, acaba ficando a descoberto, porque aí o inimigo sabe, os russos sabem o que a Ucrânia tem e procura monitorar justamente o que eles têm. E a Holanda também continua treinando pilotos, continua treinando técnicos, porque não é só pilotos, tem que ter técnicos, tem que ter mecânicos, para que a Ucrânia possa construir essa força armada moderna, com aviões modernos, e que se compare aos Estados-membros da OTAN. Falou isso o ministro da Defesa, o senhor Brekelmans, da Holanda. O Ministério da Defesa polonês, então, ele confirmou que enviou o último lote que faltava enviar. De acordo com declarações, inclusive, do Ministério, no site oficial do Ministério, eles voaram já para a Ucrânia no dia 26. Então, desde o dia 26, ou seja, ontem, já estão na Ucrânia. Não sei se estão na Ucrânia, acho que sim, voaram para a Ucrânia, mas o local também, ninguém sabe onde estão estacionados, em qual base aérea. Eles devem ter feito, segundo informações, ainda assessorados pelos americanos no tempo de Joe Biden, fizeram embaixo da terra, onde eles são guardados, esses caças, segundo informações. Não tenho nenhuma confirmação, o presidente Zelensky não confirma, nenhuma autoridade da Força Aérea Ucraniana confirma isso. Além das aeronaves holandesas, a Ucrânia recebeu a promessa também de 19 caças F-16 da Dinamarca e também 30 da Bélgica. E 6 da Noruega, perdão, a da Noruega já entregou os 6 também. Então, eu acredito que eles devem ter aí perto de 40, talvez até mais que 40 caças dos F-16 já prontos. Os países europeus que concordaram, tem outros também, para ajudar a modernizar a Força Aérea Ucraniana, eles estão numa transição que eles adquiriram dos Estados Unidos, os caças F-35, que são mais modernos, mais avançados e que levantam voo verticalmente, não precisam de um campo de aviação para isso. Então, à medida que eles estão recebendo, como agora a Holanda recebeu, eles vão mandando embora os F-16. E elas estão sendo fornecidas dentro de uma estrutura dessa coalizão. Eles têm uma coalizão internacional de caças que é para a Ucrânia.
e também todos eles contribuem com o treinamento de pilotos e também não só de pilotos, mas todo aquele suporte técnicos que eu citei há pouco, eles também fazem esse treinamento desse pessoal. Oslo, que é a capital da Noruega, né, eles também anunciaram no início do mês que vão concluir a entrega até o final de 2025. Então eles não entregaram todos ainda, porque eles ainda faltam receber alguns aviões, os F-35. E o governo belga disse que vai fornecer aeronaves antes do prazo, que ele deu um prazo de 2028, ele disse, vou fornecer antes do prazo, mas não disse quando, se é ano que vem ou se é esse ano. Vai depender da velocidade com que chegarem os F-35. E a Europa, enquanto isso, o noticiado ontem, não impõe restrições ao uso de armas em profundidade dentro da Rússia. Os parceiros ocidentais, europeus, né, não estão impondo nenhuma restrição de alcance a armas entregues à Ucrânia para uso de alvos militares russos, disse o chanceler alemão Friedrich Merz, em 26 de maio. Vocês vejam que nós já sabíamos isso, mas é principalmente com relação à autorização dada pelo presidente anterior dos Estados Unidos da América, Joe Biden, que não foi caçada, e acho que agora não vai ser mais caçada. A Rússia protestou contra isso, porque tinha algumas armas que não estavam sendo usadas para alvos em profundidade, mas agora todas vão poder ser usadas. E o Friedrich Merz, na minha opinião, que é o novo chanceler alemão, ele disse isso por quê? Ele disse isso porque ele deve enviar, ele falou que iria enviar, antes dele tomar posse, os mísseis Taurus, que são mísseis de fabricação alemã e que voam até 500 km. Seria o míssil que a Ucrânia teria dos aliados ocidentais, aliados europeus, que voam mais longe e muito preciso também. Mas já antes dele assumir, ele disse o seguinte, que ele tinha dito que ia fornecer, mas disse, sobre esse assunto do que eu vou enviar para a Ucrânia, ou seja, ele falou, a Alemanha vai enviar para a Ucrânia, não serão mais discutidos publicamente, mas é uma questão de segredo militar, porque isso é uma guerra que está existindo. Eu sou contra que isso seja divulgado publicamente. Então, em princípio, vai ser assim. Provavelmente, vamos saber isso se os russos forem atingidos, ou na hora que lançarem mísseis, alguém vai dizer, foi um Taurus que foi. Ou eles vão ficar se perguntando, que míssil é esse, né? O Taurus, acredito que nunca foi usado em guerra. É a primeira vez que vai ser usado em guerra. Não há mais restrições, e ele falou também, o Merz, que não tem nenhuma restrição a nenhum equipamento, nenhum material bélico alemão, seja os já fornecidos, ou seja, os que serão fornecidos, ele falou. Então aí eu já deduzo que essa mensagem que ele deu, na realidade, é por causa dos Taurus, que a Rússia já protestou, dizendo que isso leva a guerra a um outro patamar e que a Europa não deveria fazer isso, porque ele também citou, ele deve ter combinado com os outros que mandaram armas para a Ucrânia, ele já citou daí a França e citou a Inglaterra também, ele deve ter combinado isso que ele iria falar. Então, isso significa que a Ucrânia poderá ter condições de se defender melhor e atacando os alvos, as posições militares dentro da Rússia com mais efetividade, né? Mais eficácia. E até recentemente com algumas armas que não foram especificadas quais, ela não podia fazer isso, né? E a Ucrânia já tinha recebido aquela autorização dos Estados Unidos, do Reino Unido e França, incluindo os mísseis Atacams, os Storm Shadow e Scalp. Basicamente eram para esses três, mas existem outras armas que eles receberam sem terem sido muito divulgadas e que essa autorização foi dada agora. O Biden, diga-se, ele deu no final de 2024, já no finalzinho do mandato dele, que ele deu essa autorização. Depois que os ucranianos invadiram Kursk, e depois, principalmente, a motivação foi um ataque violento também de mísseis contra as cidades ucranianas, e aí ele ficou com raiva e disse, está autorizado, pode dar. Né? Onde é que se viu? Os russos podem tudo, e ficamos segurando aí os ucranianos. Na época, o Donald Trump criticou a decisão do Biden, ele não tinha sido tomado posse, mas ele criticou. Aí pensava-se que ele ia tirar, por enquanto não tirou essa autorização.
E o chanceler alemão enfatizou que enquanto a Ucrânia usa armas para atingir a infraestrutura militar russa, quando ele deu essa declaração autorizando, a Rússia continua a atacar cidades, creches, hospitais e casas de repouso ucranianos, entre outros alvos civis. Perfeito. Então a Ucrânia agora vai para um outro patamar e tomara que logo ela já esteja usando esses mísseis Taurus que voam a uma distância de 500 quilômetros. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.